Muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Better Money Podcast. Esse daqui extremamente especial porque a gente vai falar do assunto que é o assunto do momento. Todo mundo só fala de MicroStrategy, Michael Saylor, e hoje essa é a pauta do Better Money Podcast. Vamos conversar sobre o trade do século. Por que que Michael Saylor está revolucionando o mercado de capitais? O que diabos ele está fazendo? Por que a MicroStrategy está subindo tanto? Será que ela vai continuar subindo? Será que é um esquema Ponzi, que nem os Faria Limers estão falando? Por que ninguém entende o que está acontecendo? Parece que nem boa parte dos Bitcoiners também não entendem muito bem o que está acontecendo. Mas eu trouxe alguém aqui que entende muito bem o que está acontecendo, que é o meu querido amigo do Intancáveis, BTC Manhattan, que é um anônimo e, portanto, está aqui disfarçado de Homem Azul, com um personagem que ele arrumou maravilhoso. E aí, Manhattan, como é que você tá? Tudo bem? Salve, Bernardo, ouvintes e amigos do Better Money, como é que vocês estão? Prazer estar aqui com você para a gente ter essa resenha aí sobre MicroStrategy. Eu acho que é um bom momento para explicar para o pessoal, né? Que eu acho que está tendo já está tendo muito burburinho já em relação a esse tema e é importante a gente poder educar e apontar o pessoal aí o bom, o mal e o feio, né? Para a gente poder levar um pouquinho de conhecimento aí pro pessoal. Cara, vou falar um pouco sobre a minha perspectiva. Eu, até 2 semanas atrás, não estava acompanhando de perto o trade da MicroStrategy. Eu cheguei a comprar ações da MicroStrategy, sei lá, no início desse ano, mas eu não segurei. Eu acabei vendendo, depois troquei por Bitcoin. Não tinha a noção, da mesma forma que as pessoas compram o Bitcoin e depois vendem quando sobe, sem saber o que tem na mão. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E de um tempo para cá, parece que isso viralizou, virou uma febre, um assunto que até muito Bitcoin maximalista ainda não entendeu, mas tem muita gente que está falando exclusivamente de MicroStrategy, tem muita gente que fez fortuna geracional aí com esse trade. Tem alguns canais de YouTube, alguns produtores de conteúdo que estão falando único exclusivamente disso. E depois de tanta gente começar a falar, começou a entrar no meu radar e depois é que nem aquela boa e velha história. Depois de algumas vezes você ouve o mesmo assunto, você acaba prestando atenção e investiga e aí entende. E foi isso que aconteceu comigo nas últimas semanas. Eu fui mordido, picado pelo bichinho do MicroStrategy aí. E agora estou entendendo a ordem de grandeza do que isso significa e o quão gigantesco é e quão revolucionário é o que o Michael Saylor está fazendo. Então, explica para a galera que ainda não entendeu, que é a enorme maioria dos brasileiros, inclusive aqui dos nossos telespectadores, que diabo que está acontecendo na MicroStrategy? Como que você explicaria? Não, perfeito, Bernardo. Excelente introdução. E assim, acho que começar pelo básico, né? Porque a MicroStrategy, ela até uns 2 anos atrás, né, antes de começarem com a sua estratégia de Bitcoin, eles eram uma empresa de software, né? Eles fabricavam software de analytics, né? Que a Tipo gente chama, SAP. parte de BW e tal. E até então, quando eles decidiram colocar Bitcoin no treasury deles, até então era visto como assim, legal, é um proxy é um proxy de Bitcoin, porque muitas empresas não conseguiam comprar Bitcoin à época, né? Tinha muita ainda, os ETFs ainda spot não tinham sido lançados e tudo isso. E a partir daí, né, quando começou esse movimento do Saylor, que a MicroStrategy começou a se posicionar como um banco de Bitcoin. Né? A ideia deles eles foram adquirindo Bitcoin ao longo desses anos, e aí o Saylor ele decidiu fazer esse pivot com a empresa dele, e aí, transformar essa empresa de analytics, que ainda tem o negócio, né? ainda gera um caixa, tem toda essa parte ainda acontecendo hoje em dia, mas hoje, quando você vê lá a apresentação dos shareholders lá da MicroStrategy, eles falam, não, a gente agora
A gente considera a gente uma Bitcoin, Bitcoin Treasury Company, né? Mas aí essa ideia de caminhar para ser um banco de futuro de Bitcoin, né? Com mais offerings, mais coisas. E aí, qual foi o grande pulo do gato, né? Eu acho que nesse último ano, o Bitcoin, o Saylor, ele deixou de simplesmente acumular Bitcoin e ele começou a oferecer produtos em cima desse Bitcoin, com base nesse Bitcoin que ele acumulou na empresa dele. E aí, para mim, qual foi assim o grande achado, né? Que ele começou a entrar no mercado que até então ninguém tinha acesso, que é o mercado de bonds, né? Ele começou a emitir debêntures, né? Acho que é mais ou menos o nome em português para esses títulos de dívida de empresa particulares. Debênture conversível. Debênture conversível. E ele começou a entrar nesse mercado, que é um mercado que vale o dobro do mercado de equities, né? Um equities em torno de 115 trilhões e de bonds a 300 trilhões. É uma coisa assim muito maior do que o equities. E para surpresa bom, acho que para nossa surpresa, mas não para dele, ele começou a ter uma demanda absurda, né? Tanto é que o primeiro título que ele lançou, que venceu esse ano, era um título que tinha um upside gigantesco, podia converter com ações ao preço de mercado, com juros também lá bem competitivo. Se você olhar ali o gráfico lá dos bondes, dos vencimentos lá, nessa apresentação que eu mencionei antes, você vai ver que essa de 24 tá tipo 500%. Aí ele foi ajustando os números e tal, as outras que ele lançou, até chegar que ele lançou agora esse ano, né? Aí o pessoal está até chocado, que foi um bonde que dá 0% de juros, assim, ó, não vou te pagar juros, me empresta dinheiro aí e eu não vou te pagar sem juros e sem cupom. Basicamente você pega dinheiro e devolve o mesmo dinheiro daqui a 5 anos. Exatamente. Aí, obviamente, que aí é a questão do upside que vale a pena. E mesmo assim, com o upside ajustado. Do ponto de vista de primeiros princípios, é muito louco isso, né? Você pensar que alguém está disposto a emprestar dinheiro para um cara de graça para receber a mesma quantidade daqui a 5 anos, sendo que esse cara abertamente vai pegar esse dinheiro e comprar Bitcoin, um negócio que vai se valorizar em 5 anos sem sombra de dúvida. Por que a pessoa que está emprestando não compra Bitcoin direto? Simplesmente por entraves regulatórios, por uma falha no sistema que o Saylor está explorando, né? Exatamente. Eu acho que tem exatamente aí essa questão de entrave do pessoal que compra bonde não poder ter nenhum tipo de commodity diretamente lá no balance sheet deles e tal. E aí o Saylor está explorando isso. Óbvio que para o momento atual, quando você tem agora um governo pró-cripto entrando nos Estados Unidos, eu estou falando pró-cripto porque, né, Trump ele não é que ele seja um maximalista, né, mas eu diria que é um governo pró-Bitcoin, né? E aí isso tudo fomenta saber que, assim, bom, a gente tem aí um cenário de curto, médio prazo que o vento está a favor, que você escuta o Trump falando em criar uma reserva de Bitcoin estratégica, que, sabe, o próprio secretário do Tesouro que foi escolhido é um bitcoinheiro, e sabe, isso tudo acaba gerando, assim, faz você pensar que num curto prazo, eles não vão vir para cima do Saylor para tentar parar isso, entendeu? Pelo menos eu acho esse improvável também. O que a gente está vendo agora é que pela primeira vez na curta história de vida do Bitcoin, de 16 anos, o Bitcoin sempre teve o que ele chamava de headwind, né? Estava sempre lutando contra, ladeira acima, vai? Que sempre entrave regulatório, sempre perseguição política, etc. E agora, pela primeira vez na história, a gente vai ver o que é um cenário com o Bitcoin com o vento a favor. E os reguladores ajudando. E prova disso é o que a Cynthia Lame está fazendo lá com o projeto do Bitcoin Act, da Strategic Reserve, de comprar 1 milhão de Bitcoins em 5 anos. Se isso acontecer, meu amigo, vai ser uma loucura.
Não, aí é game over, né? Aí não é assim, assim, a gente está acostumado a vencer, mas aí ia ser muito, vencer muito. Mas, É, mas assim, deixa eu ver se eu consigo passar alguma coisa, né? Porque são dois fatores aí que eu acho que fazem com que essa máquina, esse mecanismo perpétuo aí, ele se solidifique. Um é essa questão dos bonds que a gente falou, da MicroStrategy, essa emissão, né, que a tendência ainda agora é ser bem mais austera. Eu acho que os números agora estão ficando bem mais ajustados. E assim, mesmo com essa última agora, a emissão inicial era de 2,4 bi, não, era 1,8. Aí teve tanta demanda que o selo aumentou para quase 3, né? E mesmo com esses números assim bem austeros, teve uma demanda muito forte ainda. E aí isso acaba sendo uma sinalização muito positiva, porque a gente sabe que o Saylor vai pegar aquilo, vai comprar Bitcoin, aí vai aumentar o valor do Treasury em relação ao valor da ação, aí a ação sobe de preço, o Saylor vende a ação a preço de mercado, que esse é outro mecanismo que eu ia mencionar aqui também, que é outra mecanismo de captação que ele o tem, ATM, sim. o ATM, e aí com isso ele continua fazendo essa roda girar, entendeu? Mas, Enquanto. Manhattan, deixa eu só voltar num ponto aqui para ficar claro para a galera que está ouvindo, que é o seguinte. A Allianz, por exemplo, a gigante alemã seguradora, que tem o patrocinador do Palmeiras e tal, comprou 25%, né, dessa última oferta aí. Alguma coisa assim, ou 15%, não me lembro agora. Foi em torno de Mas 150 milhões que eles compraram. é, o que que faz uma empresa gigantesca emprestar dinheiro nesse convertible bond, nessa debênture conversível para MicroStrategy, versus colocar esse dinheiro em outro lugar, ou até mesmo versus comprar Bitcoin e colocar direto no balanço? Você falou, eles têm entraves regulatórios que os impedem de comprar Bitcoin e colocar no balanço, mas aí eles vão emprestar isso para o Saylor simplesmente porque isso vai render um yield muito maior do que eles conseguiriam em qualquer outro título, porque vai pegar o retorno do Bitcoin e colocar para dentro do balanço da Allianz, teoricamente, seria isso? Não, então, é que assim, eu acho que tem uma questão que veio antes dessa, para tentar responder de uma forma melhor, porque toda a empresa, uma vez que eles têm lucro lá e tem aquele dinheiro que entra no Treasury, eles têm que fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Eles sabem que Uhum. aquele dinheiro tá, quando fica parado, está sendo desvalorizado lá agressivamente. Então, assim, as opções que a gente vê que são mais comuns é os caras recomprarem ações deles, que é uma coisa que, assim, num primeiro momento é benéfico, mas tem muito acionista que não gosta desse tipo de movimento, de recompração, ou eles vão investir em alguma outra coisa, né? E aí quando eles falam assim, pô, mas o que tem? O que eu posso? Qual é o melhor investimento que eu tenho agora no momento? O que eu posso fazer de melhor aqui, né? E alguns dessas empresas já estão enxergando o Bitcoin como uma alternativa. Que você olha os números de rendimento do Bitcoin ao longo aí de anos, você vê que o Bitcoin ele tem um rendimento maior do que a SP500, do que bonds, do que tudo isso. Então, O eles Bitcoin é a têm melhor muita reserva de valor que opção, já né? existiu e está cada vez mais escancarado e óbvio, até Wall Street agora não consegue mais negar. Não, perfeito, exatamente. E aí, assim, dado essa situação, eles querem molhar o pé, eles querem ter um acesso a esse tipo, a Bitcoin, alguma coisa assim. E aí a solução que eles têm agora no curto prazo é através do Sailor, que é o único canal que essas empresas têm de poder comprar. Porque, por exemplo, ETF, essa empresa não pode comprar ETF, até onde eu sei, tem uma restrição em relação a ETF, eles só podem comprar equities. Então, apenas por isso já dá uma travada também em
em outros canais aí que poderiam acontecer. E aí, quando você tem, bom, só posso comprar equities, né? Então, e bonds. Então, pô, quem é que me dá aqui o melhor rendimento com total segurança no downside? Pô, o bonds do Sailor. Porque para a gente não é, a gente não consegue comprar esse tipo de bond, né? Ele é só para esses investidores qualificado, qualificados, exatamente. Então, assim, como a gente não tem acesso, a segunda melhor coisa seria as ações da MicroStrategy, mas esse bônus é maravilhoso, porque mesmo que você tenha um 0% de juros, o que ele está querendo dizer? Ele está protegendo o teu principal. Olha, eu estou te dando uma oportunidade aqui de você ganhar muito com o Bitcoin, você vai ganhar aqui com um ágio aqui de 55%, mas, enfim, você vai ter um acesso a ganhar muito com o teu principal garantido. E para eles, no mercado de bonds, a palavra mágica é principal garantido. Mesmo que eles não tenham ganhando grande quantidade de dinheiro na hora do empréstimo, eles tendo acesso a se esse... protegendo da inflação, que é o objetivo primário deles, né? Então, eles se estão você consegue ainda obter o retorno né? do Bitcoin, seria maravilhoso. Então, a jogada basicamente é o cara empresta dinheiro para o Sailor a juro zero, e aí garante que o principal está protegido, e o retorno do Bitcoin nesse período vai ser dividido entre MicroStrategy e o emprestador desse dinheiro. É isso? Sim, pelo fato do bond ser conversível, né? Então, o que acontece? O Sailor vai pegar o valor desse dinheiro, vai colocar em Bitcoin, a ação, o valor do Bitcoin yield da ação vai subir, logo aquela ação vai ocasionar uma subida vertiginosa no valor, e aí o cara, vamos supor, se o preço da ação hoje está 300, né, esse bonde de 2029, ele prevê, com esse número de 55% de upside, eu acho que a conta exata é 650 e poucos dólares para ação para converter. Aí, 650, isso aí. Para converter. Então, assim, ele está dizendo o seguinte: olha, antes de 2029 ou até 2029, você vai poder converter se a minha ação bater aquele valor. E pela matemática que a gente tem visto aí ultimamente, é muito provável que isso venha acontecer. Né? Então, é um cenário que no curto, médio prazo, assim, é muito positivo. Né? Não vejo muito... Óbvio que a gente pode comentar sobre isso, o que eu acredito que sejam os riscos, né, que possam vir a acontecer, mas num período aí de 1 ano, 2 anos, eu não vejo isso, nenhum desses cenários que a gente vier a falar acontecendo para atrapalhar essa tese de investimento. E por que você acredita que ninguém entendeu esse negócio ainda? O que está impedindo as pessoas de entender o que está rolando? Vamos separar em 2 grupos. Primeiro que esse é um trade que só faz sentido para quem entende a premissa básica, fundamental, que é o valor do Bitcoin. É o fato do Bitcoin ser o melhor dinheiro que já existiu e, portanto, ele vai continuar se valorizando no longo prazo. Então, principalmente um trade para Bitcoiners. Quem entendeu o Bitcoin tem condições de entender a MicroStrategy. Quem não entendeu o Bitcoin provavelmente não vai entender a MicroStrategy. Então, eu já meio que respondi a minha pergunta de por que os Faria Limers estão achando que é um esquema de pirâmide, etc. Mas por que nem dentro da bolha do Bitcoin tem muita gente que não entendeu o que está rolando? O que você acha? Qual é a sua teoria? Então, o que eu vejo são 2 pontos assim que eu consigo destacar. Um é que eu vejo alguns maximalistas tendo resistência à MicroStrategy, e a gente pode abrir um parêntese e falar sobre isso daqui a pouco, que eu acho que isso não é porque eles não entenderam, é porque eles acreditam que obviamente, que o Bitcoin é melhor do que você ter um IOU de Bitcoin. Então, isso aí a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Agora, para a galera que tem Bitcoin e não entendeu ainda a jogada, eu acho que aí talvez seja um desconhecimento um pouco de como funciona esse mercado de bonds, né? Porque o componente novo aí que faz com que esse dinheiro
chegue ao Sailor de um custo quase zero, é esse mecanismo. E aí as pessoas não entendem, pô, mas se eu vou pegar dinheiro emprestado, o banco me cobra 50% aí ao ano, sei lá, um juros ridículo. Pô, como é que o cara consegue a zero, entendeu? É justamente porque ele é uma empresa listada, né, na Nasdaq, tem todo um acesso a esse tipo de capital que nós, pobres mortais, não temos. Né? Então, acho que isso aí já é um fator que, no momento que a pessoa entende que assim, ó, ele tem acesso a esse dinheiro, ele vai fazer uma alavancagem, mas é uma alavancagem que eles chamam de unsecure, né? Então, isso é importante dizer, porque eu vi alguns haters aí, tipo Avelino, esses caras aí, falando de chamada de margem do Sailor. Isso aí é uma falácia, uma mentira, porque todo esse bonde que está sendo emitido é unsecured. Então não tem chamada de margem, não tem o cara chegar, ó, me paga agora aqui o que você está me devendo. Se o bonde ele está previsto para ser pago em 2028, 2029, ele vai ser pago de acordo com a data que foi emitido. Sem ponto final. Não tem outro fator de risco aí. Acho que explicando da forma mais simples possível para minha avó entender é o seguinte: Michael Saylor aproveitou a oportunidade única, a posição única que ele tinha no mundo de ser o CEO que tinha o controle acionário da empresa dele, podia digitar unilateralmente o que fazer com a estratégia, e a posição que ele tinha como um dono de uma empresa listada que tinha acesso a esse crédito barato. Então ele estava nessa posição privilegiada de um cantilionário, né, de receber esse dinheiro barato, abundante, recém saído da impressora, e pegou e resolveu explorar isso ao máximo e vender isso como um produto. Ele empacotou isso como um serviço e falou: a partir de agora, todo mundo que quiser ser um cantilionário pode simplesmente comprar ações da MicroStrategy e usufruir do mesmo benefício que eu. A gente pega dinheiro emprestado a juros zero, a gente compra Bitcoin, encartera o Bitcoin e valoriza. E a tendência é que quanto mais ele faz isso, mais valioso fica o negócio, porque mais exposição a Bitcoins existem por ações que você comprar. Então tem esse múltiplo que a gente pode falar um pouquinho agora, que é o Bitcoins per share, né? O quanto de Bitcoins você tem de exposição direcional a cada ação que você compra da MicroStrategy. Como que funciona isso aí? Não, perfeito. O que eu acredito é o seguinte, né? Esse ponto que as pessoas têm dificuldade de entender o valor, né, de fazer um valuation agora da MicroStrategy, né, como ela está agora, e o pessoal usa muito o valor do NAV, que é como se fosse o quanto de Bitcoin, o quanto de ativo ela tem, menos o passivo, e aí fazer uma conta de quanto a empresa vale. Só que esse tipo de conta, ela ignora muitos fatores e muito do valor que está sendo agregado em cima dos bitcoins que estão lá. Então, se você olha simplesmente por um motivo de a MicroStrategy vale o que ela tem de Bitcoin, então ela deveria valer em torno de um NAV, né? Colocando assim de uma forma bem grotesca, né? Bem simples. Então, Sim. só que assim, ela tem agora 332 mil bitcoins, que dá 32 bi, é isso? Alguma coisa assim? Exato, mas só que a MicroStrategy agora ela tá avaliada em torno de 70 bi. Então ela está avaliada em 3 ponto alguma coisa a quantidade de bitcoins. E aí o que as pessoas têm que entender que é o seguinte: eu não posso simplesmente tirar uma foto quantidade de bitcoin, isso aqui que é o passivo da MicroStrategy, isso aqui é o que ela está gerando, e a empresa vale isso agora. Isso funciona muito bem com empresas mais tradicionais, mas quando você tem uma empresa que ela está lidando com um ativo tão revolucionário quanto o Bitcoin, essa conta ela não é tão trivial, porque simplesmente esse produto que o Cero oferece, de ter esse bond e por ele ter um monopólio em cima disso, isso já tem um prêmio que deveria ser considerado, porque por mais que outras empresas tentem replicar o que o Cero está fazendo, ele ainda foi o primeiro.
Então, por A mais que... questão do monopólio natural, né, que surgiu, porque ele chegou muito antes, ele enxergou Perfeito. antes e ninguém, por mais que comece a encarteirar Bitcoin, vai conseguir alcançar ele. Perfeito. E aí, quando você olha para o que ele está fazendo, você tem que fazer uma conta também em relação assim, olha, eu tenho essa quantidade de Bitcoin agora, daqui a um ano ele vai ter uma quantidade X, se o Bitcoin mantiver o valor que está agora, então assim, você pode fazer alguns cenários, mas quanto é que seria o valor daqui a um ano? E aí esse valor futuro, né, eu vejo alguns entusiastas de MicroStrategy fazendo contas, dizem que assim, que num grosso, numa avaliação grosseira, que o MicroStrategy é uma empresa de 10 trilhões de dólares que está sendo comercializada agora a 70 bilhões. Então você vê aí o gap que a gente tem em termos de crescimento. Né? E por que esse número de 10 trilhões? Aí tem um cálculo que eu posso enfim, já é um cálculo mais complicado, mas que Antes implica... da gente chegar nesse cálculo, cara, acho que vale a pena a gente deixar muito claro para as pessoas que ainda não enxergaram qual é o valor, qual é a jogada aqui. Você tem, digamos que você tenha 500 mil reais de patrimônio e o Bitcoin está a 500 e sei lá quanto. Vamos arredondar e fingir que o Bitcoin está 500 mil. Você vai ter dinheiro para comprar um Bitcoin. Se você comprar 500 mil reais de ações da MicroStrategy, você vai ter o equivalente, seria uma exposição direcional, né? Se o Bitcoin valorizar, você ganha dinheiro, se ele desvalorizar, você perde dinheiro. Então, exposição direcional, você não tem o Bitcoin em si, equivalente a mais do que um Bitcoin. No caso, atualmente, seria alguma coisa em torno de 1,5. E isso, por si só, é algo valioso, porque as pessoas que entenderam o Bitcoin, entenderam que ele vai continuar se valorizando por suas propriedades monetárias, querem ter o máximo de Bitcoin possível. E se você com 500 mil reais consegue mas com MicroStrategy consegue, entre aspas, 1,5, isso é valioso por si só. E a tendência é que, à medida que as pessoas vão percebendo o valor disso e vão colocando dinheiro na MicroStrategy e o mercado vai entendendo essa questão do convertible bond, vai emprestando dinheiro para a MicroStrategy, ela consiga se financiar mais e mais e mais e mais e consiga aumentar esse número de 1,5 para 2, para 2,5, para 3. Então a gente está numa espiral ascendente que ninguém sabe onde esse bonde vai parar. É mais ou menos por aí? Não, eu acho que você resumiu bem. Esse é mais o sentimento de como a coisa vai evoluir. E, novamente, né, a gente, por que a questão do Bitcoin é tão interessante como o ativo aí que soberano, né, o ativo que está sendo mencionado aí no Treasury? Porque se você fala, vamos substituir Bitcoin por ouro, mas o ouro ele não tem uma produção finita. Entendeu? Se o ouro começa a subir muito, eu posso pegar lá alguns mineradores e gerar mais ouro. A semana passada a China anunciou uma reserva de não sei quanto, 86 80 e poucos bilhões bi. Né? de ouro. Então, assim, isso não funciona muito bem para ativos que não têm uma escassez absoluta. Entendeu? Agora, O como o stock Bitcoin... to flow do ouro é mais ou menos 50, né? Ou seja, a cada 50 anos dá para dobrar a quantidade de ouro existente de fora do Perfeito. solo. E no Bitcoin, esse número é previsível, ele está programado no código, a gente já sabe quanto é, imutável, e já está, desde o último halving, maior do que o ouro. Então, o Bitcoin já é mais escasso que o ouro e a gente sabe exatamente o quanto. Perfeitamente. E aí, dessa forma, diminui muito o risco do Sailor de, por exemplo, ele ter um player que vai comprar muito Bitcoin para tentar derrubar o preço do Bitcoin no mercado, né? Porque quanto mais o Sailor ele tem a reserva dele de Bitcoin, fica mais difícil para ter um player para vir e querer colocar bilhões aí para tentar derrubar o preço, né? Teve um fundo recentemente que fez um short agora, derrubou o preço da ação, sei lá, 15%, entendeu? Então, assim, por Sailor, ele encoraja os haters aí, os players, fala, não, vá lá, pode shortar minha ação, vá lá, Abra o pode... short. abre o short aí, faz o que você quiser.
entendeu? Porque ele tá, eu acho que ele realmente ele quebrou o código, entendeu? Ele conseguiu achar uma fórmula que mesmo com muita volatilidade, é firme, entendeu? Teria que acontecer aí, a gente pode falar um pouco sobre isso, né, dos riscos, né, e por que eu, pessoalmente, eu falo para todo mundo que tem Bitcoin para não sair vendendo tudo todos os seus testes de Bitcoin para comprar em STR. Por favor, não Isso façam sem isso. dúvida. Antes de a gente falar isso, é importante lembrar que o Michael Saylor consegue nos oferecer uma alavancagem em Bitcoin sem o risco de liquidação que você teria se você pegasse seu dinheiro e alavancasse no mercado futuro, numa Não, corretora. sei bem como é ser liquidado. Todos nós sabemos. Eu explico isso, inclusive, no curso e em todos os lugares. E agora lancei um e-book das armadilhas exatamente para deixar claro. A alavancagem vai te destruir. Mas o Sailor consegue se alavancar e você consegue pegar carona nessa alavancagem sem esse risco de liquidação, pelo menos com 99% menos. Agora, Exato. é muito importante a gente deixar claro a diferença entre riscos de comprar MSTR versus comprar BTC. Explica um pouquinho melhor aí quais são as Então, diferenças. a minha visão, tá? Eu acho que tem um pouco de consenso em relação a isso, mas a forma que eu penso é assim. Eu acho que você primeiro tem que procurar estudar sobre o Bitcoin, entender o Bitcoin, comprar Bitcoin em carteira fria, tá? Isso eu acho que é o primeiro passo, porque se você não tem o teu Bitcoin em autocustódia, você está correndo risco de ordens de magnitude maiores. Então, uma vez que você tem uma quantidade de Bitcoin que você tem em carteira fria, o que eu falo é o seguinte: bom, você está poupando em Bitcoin. Agora você quer investir alguma coisa? Você quer pegar um pouquinho ali, uma parte desses testes e você quer investir em alguma coisa que faça sentido através do ethos do Bitcoin? Aí, legal. Pega aí 10, 20% no máximo e aplica em MicroStrategy, porque você vai estar, de certa forma, também ajudando aí eu diria que O Sailor a quebrar o sistema, basicamente. exato, exato, entendeu? Mas Ele descobriu o glitch na Matrix e quanto mais a gente abusar desse glitch, mais rápido a hiperbitcoinização vem, teoricamente. exato, exato. E assim, eu entendo alguns maximalistas que viram nariz, que, sabe, não, que são completamente contra, falam assim, mas eu não queria estar me aliando com o banco, eu não queria estar me aliando com o governo, É, sabe? é, realmente é ruim. Eu fui ver como é que eu ia fazer para conseguir a exposição a MSTR e as minhas opções imediatas foram a minha conta que eu tenho no Revolut para comprar ações gringas e aí eu usei essa. Mas teria também abrir uma conta na Avenue Securities, abrir uma conta na XP, comprar em outras plataformas, mas tudo isso é meio que o mundo fiat. Tudo isso vai, quando você for tirar os lucros desse negócio, fechar essa posição, você vai ter que necessariamente converter isso para dinheiro fiat na sua conta do banco, que pode ser confiscado por uma canetada de algum juiz, que pode estar sujeito a todos os outros tipos de risco. Tudo isso tem risco de contraparte. E o Bitcoin é diferente, é superior exatamente por esse motivo. Entendo e compartilho dessa visão dessa galera de que o Bitcoin é infinitamente superior e mais conservador. Eu vi hoje num podcast o cara falando que Bitcoin é poupança, MicroStrategy é investimento, Bitcoin é risk off, MicroStrategy é risk on. E é mais ou menos isso. Você tem que entender que uma coisa não se mistura com a outra. Eu tive um cliente que me contratou na consultoria esses dias, ele viu meu vídeo da MicroStrategy no YouTube e ficou fascinado e começou a comprar, encarteirar ETF alavancado, o MSTU, e botou boa parte do patrimônio. E aí me procurou meio desesperado com a volatilidade. Eu falei, cara, eu dei o disclaimer no vídeo, não era para fazer isso. Ponha boa parte do seu patrimônio em Bitcoin. E uma pequena parte da parte que está em Bitcoin você pode colocar em ações da MicroStrategy. E é até discutível se faz sentido ter o ETF alavancado ou não, dado que tem um negócio chamado
Volatility Decay, eu não sei o nome em português, mas é basicamente, se você puder explicar o que é o Volatility Decay e por que esses ETFs alavancados de MicroStrategy são inferiores do que a própria MicroStrategy. Perfeito. Não, eu acho que foi o que você falou, né? Não precisa complicar muito. Tem o seu stash em autocustódia, o que você for aplicar em MicroStrategy, compração diretamente. Eu cheguei a brincar um pouco com esses ETFs alavancados, e o que você está falando é o seguinte: esses ETFs alavancados, eles não atualizam a variação intraday da ação da MicroStrategy em tempo real. Então, Tá. às vezes, acontece muito de você ter a ação dar uma variada de mais 5%, aí você olha ali achando que a MSTU vai subir 10%, né? E não chega nem perto disso. Às vezes ela simplesmente ela sobe os 5% da ação. O intraday da MSTU ela sempre fica menor do que esses 2% prometidos. Só o daily é que eles garantem que vai estar batendo com a variação da ação. Mas qual o problema do daily? Porque eles geralmente fazem esse ajuste depois que o mercado está fechado. E aí, como é que você não vende, entendeu? Você não consegue vender. Agora está 2x, agora eu quero vender. Então você não vende isso diretamente, né? E o drag, né, que é essa questão do teta decay que a gente você mencionou, é que quando a ação ela cai 10%, para depois ela mesmo que ela suba 10, aí no caso 10% cai a ação, aí a MSTU cai 20%. Mesmo que depois a ação devolva os 10%, esse vezes 2 que caiu 20 aqui não vai voltar para o preço inicial, né, da ação quando ela caiu 20. Né? Ela tem que subir mais do que aqueles 10% que ela caiu para poder, Entendi. Se você tinha entendeu? 100, você perdeu 10%, você ficou com 90. Aí você ganhou 10% de 90, você vai ficar com 99. É, Enquanto que o ETF você tinha 100, você perdeu 20 e foi para 80. Você ganhou 20, você foi para 98. Então não recuperou, não ficou não 99. vai É ficar isso. abaixo ainda enfim, é exatamente isso, né? Aí, Ok. óbvio que se você existe um cenário que você vai falar, bom, tem um cenário que se eu sei que na próxima semana o negócio vai bombar e eu tenho certeza que agora vai lua, enfim, tem esse tipo de cenário, aí você vai lá, compra ali aquela semana e depois você troca de volta para a MSTR. Mas a minha experiência mesmo com esses ETFs não foi boa. Eu recuperei lá o que eu perdi e tudo, mas assim, eu realmente se você não tiver assim realmente no trade e não for um profissional da área, eu falo fica só na ação da MSTR e evita esses outros derivativos, entendeu? Porque aí eu acho que é bem menos, eu diria assim, arriscado, entendeu? De você perder um valor quando você surfando, por exemplo, uma alta ou tem uma baixa, como o próprio Ciro falou, a ação ela é bem volátil e a tendência por mais que ela suba, de ter umas correções ao longo do tempo e você pode Uhum. perder aí um valor sem necessidade, né? Então é muito importante esses disclaimers que a gente deu de não coloque todo o seu dinheiro em MicroStrategy por conta desses riscos. É muito importante que você tenha essa gestão de risco adequada e saiba que esse dinheiro é um dinheiro mais arriscado, muito mais do que comprar Bitcoin e mandar para autocustódia. Muito, Agora uma muito pergunta mais. para você, Manhattan. A MicroStrategy é a shitcoin killer? Ou seja, do ciclo passado muito se falava sobre outras criptos serem melhor do que o Bitcoin em alguma feature, alguma coisa específica, alguma finalidade. Nesse ciclo a gente já viu que ninguém mais fala em ninguém tem a audácia de tentar ser melhor do que o Bitcoin em alguma coisa. A galera meio que a narrativa oficial migrou para eu invisto em cripto porque o Bitcoin é caro e não vou ficar rico com o Bitcoin, então eu posso fazer 10x na moeda aqui e ganhar mais Bitcoins. Agora, se você pode fazer 10x
em MicroStrategy, faz sentido você tomar risco com algo sem fundamento, sem razão de existir, que não resolve problema nenhum material, que são essas meme coins, essas altcoins? Você acha que a MicroStrategy vai matar a tese de o caso de uso dessas porcarias? O que eu posso dizer assim no momento é que na própria comunidade NSTR, lá no X e no Discord, tem muito crypto bro, né? Cara que investiu em cripto, que não é maximalista, que está ali querendo realmente dar uma alavancada e que ele entende que a preposição de valor do, da MSTR é muito melhor do que da shitcoin lá que ele tinha. Né? A pessoa consegue né, trabalhar com opção, com alavancagem, um mercado muito mais líquido, que é um mercado, uma ação da Nasdaq, né, que opera bilhões de dólares em movimentação, do que ficar na shitcoin lá líquida dele, que tem que torcer para um cara numa exchange bem suspeita ali, pumpar os bags, né? Pumpar ali aquela shitcoin e tal. Então, assim, eu vejo realmente um movimento que eu acho que não acredito que vai matar, entendeu? Mas vai assim realmente dar uma bela reduzida, né? Eu acho que vai dar eu acho que esse negócio de out-season, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Você acha que não vai ter out-season nesse ciclo e por conta da MicroStrategy? Eu acredito que não. Então, eu Quer dizer, acredito que assim, que não vai ter. Eu acredito que não vai ter, assim, mesmo o que eu posso imaginar no momento de extrema euforia, de você ter aí alguns players maliciosos tentando artificialmente gerar esse mercado de altcoin através de algumas meme coins aí, mas o simples fato de você ver até agora a própria Ethereum não perder perder valor em relação à subida do Bitcoin, isso já diz muito. Enquanto essa trend do Ethereum não reverter, zero chance de ter uma out-season. Geralmente a out-season em ciclos anteriores era quando você via, começando pela Ethereum ou alguma coisa assim, começa a ganhar market share em cima do Bitcoin. E eu acho que isso não vai acontecer não tão cedo, ainda mais agora quando você vê um Saylor comprando Bitcoin loucamente, né? Então isso realmente acaba acabando com esse gatilho de out-season aí, pelo menos num período aí de um ano aí no que segue. Cara, vai ser muito bom poder olhar e falar assim, nós estávamos certos, nós maximalistas, psicopatas que todo mundo odeia, sempre estivemos certos. Agora o Bitcoin não é mais apenas moedinha mágica de nós maximalistas e dos crypto bros, mas é também dinheiro que instituições, que Wall Street, que empresas, que países estão correndo para acumular. O preço está subindo exponencialmente e todas essas criptos que acompanhavam historicamente ou até faziam alta performance no curto prazo estão tudo virando pó. Será maravilhoso demais. E a Maravilhoso MicroStrategy demais. revolucionando o mercado de capitais, fazendo que todo mundo fique de cabeça para baixo sem entender o que está acontecendo. Não, O futuro é belo demais. Assim, é um, é um, é um, uma, é um misto de sensações entre você gritar eu estava certo, entendeu? E ficar humilde. Uhum. Porque assim, gente realmente. Quantos anos a gente está aí tentando, né, avisar o pessoal de que, olha, as coisas vão acontecer e quando começarem a acontecer, você já tem que estar posicionado, né? Os nossos amigos lá dos Intancáveis, Jaraguá e Dum, forte abraço aí para vocês. E a gente sempre fala essa mensagem, né, do tipo, olha, você já tem que estar posicionado, vai comprando aos poucos, entendeu? Paciência, porque agora você vê os catalisadores estão acontecendo de forma tão rápida, né? E sabe, você imaginar que vai ter uma reserva de Bitcoin estratégica nos Estados Unidos, cara,
vai explodir a cabeça, né? É uma coisa que Sim. a gente fala, os próprios maximalistas falavam disso há não sei quanto tempo atrás, né? E aquele meme é perfeito, né? Que mostra o cara equilibrando no fio, né? Né? Aí num lado do fio ali, dinheiro mágico da internet, no outro, né? No outro lado do fio lá é a reserva, reserva Padrão monetária, monetário né? global, alguma coisa Global, assim. E é Cara, isso. o que você espera que aconteça nos próximos semanas, meses, anos com esse trade? Porque, assim, todo mundo que entendeu tá chamando de o trade do século. Eu Sim. mesmo o nome desse episódio aqui provavelmente vai ser MSTR, o trade do século, porque eu concordo e compartilho dessa visão de que o Michael Saylor já venceu. Ele será o homem mais rico do mundo em breve, a não ser que o Elon Musk entenda e entre na frente e comece a encarteirar o máximo de Bitcoin possível, mas eu acho que Saylor já venceu e não vai ter para ninguém, não. O que você acha que vai acontecer e para onde vai esse negócio? Bom, vamos lá, né? Eu vou aqui muito humildemente tentar traçar aqui alguns cenários, né? Que um é um cenário. A maioria dos cenários são positivos, tá? Eu vejo. Só tem alguns cenários assim que envolvem cisnes negros que poderiam reverter essa trend, né? Essa sequência aí. Tendência. Mas isso ia afetar, acho que o mercado de uma forma geral, né? Por exemplo, se a guerra escalar, virar uma terceira guerra mundial, vai tudo cair, não vai ter para onde correr. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né, não é cantar vitória e tal. Acredito que com o Trump, eu acho que a tendência dele é desescalar essa situação. O Trump ele tem um melhor relacionamento com o Kremlin lá do que esse governo dos democratas, então acredito que isso também vai contribuir um pouco a favor. Eu Mas acho que não vai ter tirando. terceira guerra mundial, pura e simplesmente porque o Trump já deve estar em contato com o Putin, falando, ó, tudo que acontecer até eu chegar, ignora, por favor, depois a gente descomprime É, tudo. é. Não, imagino que isso deva ter acontecido, ou estar acontecendo aí por debaixo dos panos, com certeza, né? E então, assim, tirando esses cenários de cisne negros aí de lado, a maioria dos cenários que eu prevejo para o próximo ano são muito bullish, né? Porque se a gente for pegar um cenário bem básico, do tipo, olha, o Ciro vai continuar fazendo o que ele está fazendo, com os números que ele já falou que ia fazer, com a meta de comprar para o ano que vem 10 bilhões em Bitcoin, que é o número que ele destacou no Q3 da empresa dele, e supondo que vai ter a realização do bonde no ano que vem, com vencimento em 25, e jogando todos esses números já em relação a isso, a gente pode prever para o final do ano que vem, final de maio do ano que vem, previsão de $1.000 para a ação da MicroStrategy, né, que agora está em torno de 400 e... 420. Então, ou seja, até o meado do ano que vem, dobrar, né? E isso é um cenário conservador. Eu estou sendo assim só... Isso aí também não são só cálculos meus, são cálculos do próprio pessoal da MSTR North, do Quant Bros e tal, o pessoal que vive isso, né? Então os caras têm Eu vi lá um 500... episódio esses dias do cara mostrou o modelo dele de simulação de cenários lá, e aí tinha números até de $12.000 de projeção para preço da Esses são ação, os no cenários. cenário mais otimista. Sim, aí é óbvio que tem muito tailwinds aí que pode acontecer. Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha guardado essa informação aqui para passar aqui em primeira mão aqui com você, porque o que o pessoal está comemorando? Um dos fatores, né, que eu acredito que vai acontecer essa semana, o Saylor ele vai comprar mais bitcoins, senão que ele já comprou, e ele vai declarar, falar assim, olha, compramos tantos bitcoins e tal, né, e é um número estimado aí de 3 bilhões aí que ele vai jogar em Tem gente Bitcoin. falando em 10 bi, É, que ele 10 vai porque anunciar ele 100 teve mil um bitcoins. ATM, né? Mais uma vez, eu estou sendo bem conservador, mas números
3 que ele já tem na mão, com certeza, do Bond, mas aí mais um tanto de ATM que tem alguns analistas aí que já estão dizendo que ele fez uma venda de ATM em ação e arrecadou mais 5 a 7 bilhões aí com esse mecanismo também. Então vamos supor que seja alguma coisa entre 3 e 10, né? Ele vai comprar uma pancada de ação de Bitcoin essa semana. Uma pergunta aí, se ele já comprou, o preço não deveria ter subido? Porque assim, comprar 100 mil Bitcoins, ele Sim, compra onde isso? ele pode ter comprado em OTC, né? Eu acho que ele tem Deve ter vários provedores de liquidez aí, institucional. Exato. E aí, assim, ele pode ter já comprado alguma coisa, não tudo. Ele pode ter comprado OTC, que o preço deu uma caída, assim, né? Ele caiu, aí subiu de 98 para 99, aí agora Você caiu viu que de hoje novo. ele tweetou aquele MSTR Tracker, que é o gráfico que mostra pontinhos verdes para cada compra de Bitcoin da MSTR. E ele tweetou esse link e falou assim: precisamos de mais pontinhos verdes nesse gráfico. Às 10 da manhã de domingo, em 24 do 11. Então, assim, em relação a se ele já comprou ou se ele ainda vai comprar, isso não é tão relevante. O relevante é o seguinte: quando ele declarar que ele comprou e o número do Treasury da Microsoft lá for ajustado, isso vai desencadear uma ação explosiva no preço da ação. Vamos se aprofundar nisso, que eu acho que você falou do NAV, do Net Asset Value, que é o valor de mercado dos bitcoins que estão encarteirados pela MicroStrategy. Agora tem o conceito do prêmio NAV, né? Do NAV Premium, que o NAV Premium nada mais é do que o número de ações da MicroStrategy vezes o preço da MicroStrategy, então a capitalização de mercado da MicroStrategy, divididos pela capitalização de mercado dos bitcoins da MicroStrategy, que é o 3 que você falou atualmente, mais ou menos. Menos os passivos. Isso, menos os passivos. Agora, quando ele anuncia uma compra, quer dizer que, automaticamente ele tinha 330 mil bitcoins, agora ele tem 430 mil. Ou seja, o NAV Premium, que era 3, cai numa tacada só para 2, para 1,5. E aí o mercado imediatamente fala, a ação está muito mais barata do que estava 10 minutos atrás. Perfeito. Só que aí, no caso, geralmente, o que acontece é o seguinte também. O Saylor, eu acredito que a ideia dele não é diminuir esse NAV Premium muito, porque ele quer manter realmente esse spread, porque ele entende que ele tem que gerar valor. Esse spread, eu acho que é até benéfico, o prêmio, se ele aumentar. E aí, o que ele quer fazer é o seguinte: olha, eu comprei tanto de Bitcoin, e aí eu vendi tanto de ação, então o número de ação também aumenta, entendeu? Então ele acaba fazendo com que o NAV Premium fique em torno do valor atual que está agora. O yield pode subir, ou seja, uma coisa que é importante é que mesmo que ele dilua o investidor de MicroStrategy, o que é importante para o investidor é o número de Bitcoin por ação. Então, é esse que é o BTC Yield que ele fala. Então, mesmo que ele dilua o número de ações e que esse prêmio ele aumente ou diminui um pouco em torno do que está agora, o número de Bitcoin por ação ele tem que aumentar. Então, esse que é o final, é o objetivo final. Entendeu? São essas duas métricas principais que uma pessoa que está querendo investir em MicroStrategy precisa monitorar, né? O NAV Premium e o número de bitcoins por ação. O número de bitcoins por ação, entendeu? E é esse tal do que eles chamam de BTC Yield aí, que é esse retorno. Então, uma vez que isso aí ele consiga manter essas duas métricas, pelo menos numa constante ou numa, digamos assim, numa progressão saudável, é exatamente isso que a gente quer. Entendeu? O número de BTC por ação, esse sim tem que sempre aumentar. Entendeu? Se começar a diminuir, aí alguma coisa não está na matemática, aí não está certo. Não vai diminuir. Se diminuir, quer dizer que deu errado já. Exato. Colapsa. Entendeu? Então a ideia é sempre aumentar.
Agora, uma coisa que eu acho que Só diminuiria se ele desistisse de comprar Bitcoin. E acho é, que isso daí seria ele exato. destruir tudo que ele E construiu aí, e aí, nessa e aí, vida. olha só, esse é que é o tal do efeito reflexivo também que a gente fala, porque é uma coisa você tentar fazer uma avaliação de valor em relação ao que está agora. Mas aí você que considera, olha, mas o cara vai comprar mais 70 mil Bitcoin agora essa semana. Aí se ele jogar esses 70 mil Bitcoin no Treasury, aí o Treasury vai valer tanto, aí a minha ação ele, por Bitcoin é tanto, e aí se eu mantiver o premium, eu tenho que fazer essa conta para dizer qual seria o valor futuro da minha ação. Porque você não pode simplesmente tirar ou reduzir o premium baseado nesses fatores não, eu diria que não financeiros, né? Como, por exemplo, como a gente está falando, o Sailor tem um monopólio em relação a isso. O Sailor é o único é a única empresa que faz esse tipo de arranjo financeiro. Então, isso por si só, ele é como se fosse eu pegar um produto bruto e fazer a industrialização daquele produto, fazer aquele processamento. Então, eu pegar um óleo, você mesmo já falou isso no podcast do PBD, né, do Patrick Bet-David, né? Ele fala que assim, a empresa vai lá, tira petróleo do chão, mas só que aí ela vai numa refinaria, aquele óleo barril cru que vale tanto, eu faço o processamento daquele óleo cru e vendo gasolina, e vendo querosene de aviação, entendeu? Então, esse processo que o Celo está fazendo, ele por si só, ele tem um valor intrínseco ali que tem que ser, que o mercado tem que considerar alguma coisa, né? Então, se é o 3x ou se vai ser mais no futuro ou menos, isso a gente vai descobrir, mas se mantendo os números atuais, que é 3x, e caso eu compre mais Bitcoin, eu tenho que fazer com que o número do novo valor da minha ação considere aquele prêmio que estava antes de 3x, entendeu? É mais ou menos essa a E conta aí que tem que ser feita. nada impede que o 3x vire 5x, 10x. Nada, exatamente. A gente está só no começo, porque você olha ações como a Tesla, a Nvidia, em relação ao ativo deles, ao MNAV, é 20x, 15x, entendeu? Então, qualquer coisa até 10x, assim, segue o jogo, entendeu? Qualquer coisa, depois, quando passa de 10x, a gente pode fazer uma conta, pô, será que está muito esticado? Será que, né? Bom, vamos comparar outras ações de tecnologia aqui. Mas no momento é isso. Você pega a Nvidia, Tesla, Microsoft, todas essas ações têm o NNAV delas é acima de 10x. Então não tem não tem aí o risco que a gente está vendo aqui é muito, muito pequeno mesmo. Está só no começo da brincadeira. Tem um papo também de que a MicroStrategy ação vai entrar num índice da Nasdaq específico Perfeito. essa semana. Eu separei um material aqui para a gente comentar sobre isso. Porque o que acontece? Uma coisa, são alguns índices, né, da Nasdaq que podem fazer com que passivamente entre ainda mais capital para ações da MicroStrategy. Então, as pessoas misturam um pouco esse tema, porque uma coisa são diversos índices, e o que está para acontecer agora é o índice QQQ, que esse índice, os analistas estão dando que tem uma chance muito grande de entrar, porque os critérios de admissão desse... QQQ? Oi? O que é o índice QQQ? Eu não sei exatamente, eu posso dar uma googleada aqui no que significa, mas é um ETF, que lida com que as 100, que são as top 100 ações em valor de market cap naquele ano. Tá? Então, o critério de admissão desse índice é um critério bem objetivo. Tá? Simplesmente ele vai olhar quais são as ações de tecnologia que têm os 100 maiores em termos de market cap. Então, ele não olha
se deu lucro, se deu É prejuízo. um investimento passivo, né? Um ETF que automaticamente coloca para Perfeito. dentro as 100 maiores empresas e para fora das 101 e diante. Perfeito. É isso. Então, é Tá isso que bom. eu queria chegar. Então, eu posso. A sigla do que. Eu sei que é a quantitative, não sei o quê, mas eu posso depois pegar essa informação. Mas o importante é o quê? Esse índice é o quinto maior índice de tecnologia do ETF do mundo. Uhum. E esse índice vai fazer o rebalanceio agora, na semana que vem, agora, início de dezembro. Tá? E aí a MicroStrategy ela está posicionada para entrar nesse índice, tá? E aí no dia O que 13 de quer dizer dezembro, se que eu não essa me engano, Invesco que emite esse ETF vai ter que comprar MSTR para botar per- dentro do índice, é isso? perfeitamente. E aí, por que que o que os analistas estão dizendo que vai acontecer essa semana? A MicroStrategy vai fazer uma compra forte de Bitcoin para pumpar os números dela, para ficar bem posicionada entre essas 100 primeiras, para ela ter um peso maior na compra desse ETF. Porque se ela entra lá com uma centésima, ela vai pegar uma quantidade muito pequena. Mas se ela entra com um peso ali entre as 50 primeiras, ela já vai pegar um peso maior. Então a previsão, mais ou menos, eu fiz umas contas aqui, é dela entrar, né, com uma previsão de compra de 0,5% do valor desse fundo. Tá? Esse fundo atualmente é avaliado em 260 bilhões de dólares. Então, esse 0,5% de dinheiro passivo que vai entrar equivale a mais ou menos a 1,3 bilhões. 1,3 bilhão que vai comprar a MSTR, ao valor que tiver, entendeu? Então aí você. Então, assim, como é que você não fica bullish, cara? Não tem como, entendeu? Assim, no curto prazo, tem muita coisa acontecendo que vai impulsionar o preço da ação ainda para cima, né? Não tem muito mistério no curto prazo, né? E aí, assim, que o pessoal está falando de inclusão na SP, né? SP já são critérios mais subjetivos, vai depender no primeiro trimestre do ano que vem da MicroStrategy ela mudar o mecanismo fiscal dela, né? Que ela tem que mudar, adotar o FASB, né? Que eles chamam, que é o Fair Accountancy Balance, né, que justamente mudar a fórmula contábil para poder usar a reserva de Bitcoin como lucro não realizado, entendeu? Então isso vai fazer com que os números da MicroStrategy fiquem muito melhores do que estão agora. Então isso é uma coisa que está prevista para o primeiro trimestre do ano que vem. E aí com isso, se tudo correr bem, a previsão para o final do ano que vem, fazer o rebalanceio e a MicroStrategy também entrar na SP500. Aí, amigo, aí é festa do caqui. E o que você tem a dizer para a galerinha, tipo aquele tal do Leonardo que esses dias viralizou aí falando que era pirâmide, ou o Thiago Reis da Suno que tá falando que vai shortar, porque o Nave Premium tá 3 e é muito mais barato comprar Bitcoin do que comprar ações da MicroStrategy para obter Bitcoins. Que recado você tem para essa galera aí? Cara, eu acho que falar sem postar ali o short é fácil, entendeu? Falar Então, o recado é opinião, abre o short, então. abre o short, posta, entendeu? Tenha convicção. Porque eu acho que os haters que estão aparecendo até o momento estão sendo muito superficiais, não fizeram o dever de casa. Eu mesmo sei de alguns fatores assim, o que poderia dar errado e tal, mas nenhum deles tocaram em um desses pontos, sabe? É só coisa, é Ponzi, isso é uma pirâmide, cara. Coisa completamente assim preguiçosa, entendeu? O cara não fez nenhum dever de casa, o cara não olhou nenhum dos dados financeiros da empresa, o cara não olhou, sabe, nada da história do Sailor, tá aí bostejando, entendeu? Então, enfim,
Os Eu vi haters aí de MicroStrategy, por favor, já abram um short aí e colocam o dinheiro de vocês onde vocês têm convicção. Eu vi um episódio do podcast, não lembro qual, se foi Quant Bros ou foi do Rajat Soni lá, que ele fala de MicroStrategy, e ele estava explicando sobre os paralelos que tem entre o que aconteceu com a GameStop, né? Que, para quem não viu aquele filme do Dumb Money, que explica exatamente o que aconteceu com a ação da GameStop, do short squeeze épico que teve com o fundo de Wall Street, assistam esse filme, é muito bom. Mas tinha muita gente querendo comparar uma coisa com a outra, achando que MicroStrategy era a nova GameStop, e que poderia acontecer um short squeeze épico, mas que teoricamente poderiam acontecer episódios semelhantes que nem fizeram com parar os trades, fechar meio que artificialmente ali, tentar influenciar para conter o aumento do preço da GameStop. A questão da GameStop, que difere muito da MicroStrategy, é a seguinte: você podia interferir na GameStop e impedir as pessoas de comprar e fazer o short squeeze, e elas iam perder dinheiro, e elas iam parar e refletir e falar: opa, eu perdi dinheiro, essa porra aqui não tem fundamento. Teoricamente, eu tô fazendo isso porque todo mundo tá fazendo, porque todo mundo combinou num fórum, no Wall Street Bets, no Reddit, e é por isso, mas a ação em si, por si só, não tem fundamento. Agora, a MicroStrategy é um bicho completamente diferente. Você pode tentar interferir, você pode tentar pausar o trading, você pode tentar fazer o diabo. Quando voltar, a MicroStrategy continuará tendo cada vez mais bitcoins, o Bitcoin continuará sendo o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, e essa porra não vai para lugar nenhum, ela só vai se valorizar cada vez mais e os fundamentos só vão ficar cada vez mais fortes. Então, eu acho que não dá nem para comparar uma coisa com a outra, são bichos completamente diferentes, né? Perfeito, né? O que eu acho assim que pode ter alguma semelhança em relação à comunidade, né? Você vê que tem o pessoal, né? Os Crypto Bros, jovens investidores, tem muito milênio que sabe que apoia o que o Saylor está fazendo, que quer ver o Bitcoin crescendo, mesmo as pessoas que não são maximalistas, mas que entendem a preposição de valor do Bitcoin, apoiam então a comunidade em relação a MicroStrategy está crescendo, está virando realmente uma ação popular. Agora, foi o que você falou, a semelhança para por aí, não tem... a GameStop foi uma coisa completamente... Foi uma situação atípica ali, que teve... Eles identificaram que tinha uma posição de um desses hedge funds que estava shortando a GameStop, que teria uma chamada de margem num tal valor, e aí teve um movimento bem de baixo para cima, né, com um monte de retail investors ali, a galerinha se juntou para, né, fazer um Davi contra Golias ali e ganharam muito dinheiro fazendo essa empresa aí abrir o bico, né? Eles conseguiram fazer o preço da ação subir e tal, e tanto é que depois disso não teve nenhum grande ganho, né, em relação à GameStop. A empresa em si ela não tem um retail ali de videogame, não tem nenhuma grande Exato, preposição não de tem valor. fundamento. Não A tem, empresa não tem entendeu? por que justificar o valor subindo. E é Não, exatamente perfeito. a GameStop está muito mais parecida com uma cripto aí, uma meme coin, que valoriza 10, É. 50 vezes, porque não tem razão para isso acontecer, a não ser a euforia do mercado, que é um negócio inflado artificialmente. Não, Diferente do Bitcoin, diferente da MicroStrategy, que está com seu valor todo baseado em cima do pilar fundamental, que é o Bitcoin. não, exatamente isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho legal você ter comunidade, você ter vários analistas dando alfa de graça, entendeu? Assim, olha, tá aqui os nossos cálculos e tal, sabe? Aquela coisa de vamos todo mundo junto ganhar aqui, vamos fazer o preço aqui subir e tal. E eu acho isso fantástico. Eu acho que isso traz uma energia legal para a ação. Eu acho que é muito mais saudável se você tiver que investir em MicroStrategy ou comprar uma meme coin, pô, você está ordem de magnitude melhor, você sabe, comprando uma MicroStrategy,
sabe? O Sailor já está lá fazendo todo o trabalho sujo, você só tem que ir lá e comprar ali a ação e tomar sua caipirinha depois e pronto, entendeu? Tem que... Cara, eu acho que é muito simples, assim, o meu, né, a minha, o que eu particularmente recomendo aqui, a minha preposição de valor. Faço meus testes todo em Bitcoin, né, autocustódia, daí uma parte que eu acho assim, bom, isso aqui se eu perder Vamos fazer assim, você tem R$ 1 milhão de patrimônio, o que você faria? 1 milhão de reais de patrimônio, bom, vamos lá. Eu colocaria pelo menos 800 mil em Bitcoin, em cold storage, querendo ser mais agressivo, eu colocaria pelo menos os 20% em MicroStrategy. Se eu tivesse mais, aí eu diminuiria a minha tolerância a, a risco, né? Eu acho que em termos de 1 milhão, olhando em números assim enquanto eu consigo me aposentar no Brasil. Então, se eu dobrar esses 200 mil aqui, se eu fizer 10x, vou fazer 2 milhões em cima desses 200 mil. Então, aí com isso, eu já conseguiria, por exemplo, me aposentar, né? Então, eu faria mais ou menos isso, uma exposição de até 20% em MicroStrategy para você não perder o sono. Acho que o importante aqui eu falo com experiências pessoais, porque quando você fica sobrealocado, aí você vê, nossa, o preço caiu de 90 mil, foi para 70 mil, aí você perde o sono, aí você fala, nossa, eu vou tomar chamada de margem, não, que não sei o quê. Então, assim, estratégia chill, pega o tanto que você está confortável em perder, tipo assim, ó, isso aqui se eu perder for a zero, não vai mudar em nada a minha vida, ainda tenho aqui meus testes de Bitcoin e estou tranquilo. Pega essa quantidade, compra a ação da MicroStrategy e pronto, vai viver a tua vida, não fica, sabe, assim, olhando, todo dia, quanto é que tá, sabe? Procura dar um acompanhamento ali, escuta o seu canal, por exemplo, está sempre informando sobre isso, o próprio a comunidade da MSTR lá, eu fiz um post no X, coloquei vários links aí de informação para quem quiser seguir esses produtores de conteúdo, vai viver a sua vida, entendeu? Porque se cair, se subir, você não vai perder a tua noite de sono, você não vai estressar com a família, nada em relação a isso. E ao mesmo tempo que você está com o seu patrimônio protegido em Bitcoin, você está também investindo no melhor trade do século. Então, acho que essa é a parcimônia que eu recomendo para todo mundo. Agora, óbvio, vai ter gente que vai querer, vou all-in na MicroStrategy, pode dar bom, mas pode dar ruim também. Entendeu? Eu acho que esse é a minha paz de espírito não tem preço, entendeu? Acho que é isso que eu acho que é o recado que eu quero deixar aqui pro pessoal. Geralmente quem vai com muita sede ao pote acaba se ferrando, pura e simplesmente porque tem volatilidade, tem risco que você não conhece, e a hora que esse negócio for contra na direção, se tiver demais, você vai fazer merda. Você não vai aguentar imagina a pressão, aqui, eu só vou dar um cenário aqui bem plausível. De repente, daqui a um ano, né, o mercado de bond começa a querer ter mais disposição em relação a isso. Vamos supor que o negócio está dando muito certo, tá? Então, às vezes, o negócio começa a dar muito certo, começa a dar errado. Por quê? O mercado de bond é um mercado de 300 trilhões. Aí o Sailor tem uma torneirinha ali de alguns bilhões só que está indo para o Bitcoin. E aí eles começam a reclamar, falam assim, não, o cara que está travando a gente quer ter mais acesso a Bitcoin e tal, e aí o governo vai e acaba quebrando essa cláusula, essa condição, aí, e eles podem, de repente, comprar Bitcoin diretamente, entendeu? Então, assim, às vezes a coisa dá tão certo que dá errado. Então, e isso é uma coisa que não vai acontecer do dia para a noite, mas é uma coisa que é possível que aconteça, e se acontecer, vai ter impacto na estratégia do Sailor. Então, é o que eu recomendo para todo mundo. Para que você vai botar todo o teu patrimônio, ter um risco de ruína com algo que você quer participar, mas mesmo assim participa perdão, participa com um valor que você não vai
cara, entendeu? Se o pior vier acontecer, você não vai, ficar arruinado. Tem ali a sua reserva em Bitcoin, em carteira fria, e aí o que você tiver confortável em fazer essa estratégia, aí você faça. Mas, mais uma vez, eu, particularmente, eu evitaria mercado de futuros, derivativos, ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro com opções. Se você souber operar opções, show, vai em frente, A mas enorme maioria das pessoas não sabe não e vai sabe. perder muito dinheiro. E, E acho que e nem eu, dá para comprar opções de MicroStrategy sendo brasileiro, né? Não sei. talvez no Brasil realmente não dê, é verdade. Mas, por exemplo, aqui fora tem muita gente fazendo isso. E assim, é uma coisa que o mercado de opção, e quando você está operando alavancado, você tem que ficar o dia inteiro acompanhando aquela porcaria, não tem jeito. Se você Sim. não tiver uma dedicação, você vai se estrupiar. Então, assim, para a gente, que é investidor, sabe, que não tem acesso direto ao mercado, né, no caso do Brasil, ou que, assim, que não quer se aborrecer, compra lá tua MicroStrategy, o valor que tiver confortável para você, e pronto. E é isso aí, Seja um entendeu? hodler de MicroStrategy com 10% do seu É isso patrimônio e um aí. hodler de BTC com o resto. É E isso. aí, assim, a gente pode depois, em um futuro episódio, falar de algumas estratégias por exemplo, poxa, agora a minha carteira que era 10% de MSTR, agora ela subiu tanto que está 30%. Pô, vamos rebalancear, vale a pena, deixa rolar. O que vocês acham? Entendeu? É uma coisa que aí para frente a gente pode falar mais sobre isso, mas por hora é isso. Acho que é só keep it simple, né? Compra o que você e aquilo que a gente falou. Bitcoin é poupança e MicroStrategy é investimento. E como investimento vai ter risco, a gente aqui não está indicando, não é uma indicação né, de investimento, mas importante ressaltar essa diferença aí. Show de bola. Acho que a gente cobriu tudo que eu precisava para explicar para o público. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Se não, dá um toque para a galera onde que podem te acompanhar, ver o seu conteúdo. Não, legal. Acho que realmente deu para cobrir bastante o tema. Essa semana agora promete, em termos de, acho que vai ter sim mais pontos verdes aí no Sailor Tracker essa semana. Essa semana com certeza vai estar bem bullish aí para quem já está comprado. Para quem quiser me seguir lá no X, BTC Manhattan. Também a gente tem nossa resenha todo domingo, daqui a pouco aí às 8 horas, horário do Brasil. A gente faz a nossa resenha aí sobre Bitcoin semanal nos Intancáveis. E é isso. A ideia aqui é sempre espalhar aí a palavra do Bitcoin e ajudar os nossos amigos aí a saírem da corrida do rato. Isso aí, valeu pela oportunidade, Bernardo. Tamo junto. Até daqui a pouco, Intancáveis. E pessoal, vocês vão provavelmente estar assistindo isso aqui na segunda-feira. Então a gente gravou isso ontem. Muito obrigado pela audiência. Foi um prazer. Manhattan, obrigado pela aula de MicroStrategy. Acho que dos meus amigos e pessoas que eu acompanho aqui, você está na lista dos top 3 que mais manjam desse assunto. E foi um prazer ter a oportunidade de falar com você sobre isso. Pô, minha honra, amigo. Tamo junto e para frente aí a gente volta com mais Para novidades aí atualizar a sobre o galera, tema. sim. Pessoal, é Valeu. isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários o que você achou do podcast, o que você achou da estratégia, se você vai comprar MicroStrategy, não vai, quanto do patrimônio, aonde... uma coisa importante que muita gente vai me perguntar, aonde compra o MicroStrategy? Dá para você comprar abrindo conta na Avenue, dá para você comprar abrindo conta no Revolut, Banco Inter, XP, Nubank, tem BDR, tem várias formas de obter exposição à ação da MicroStrategy. Faça sua própria pesquisa aí, mas eu utilizo a minha conta do Revolut. Você poderia também utilizar a Avenue, acho que é a mais comum, mais costumeiramente usada. Mas se você tem conta na XP, você pode abrir XP Offshore também,
e comprar MicroStrategy. Não é difícil. Beleza? Ah, Obrigado. Só um detalhe aqui. Você falou, bom, se alguém dos nossos ouvintes aqui tiver acesso a contas nos Estados Unidos ou no Canadá, aí tem outra coisa que tem uma série de benefícios fiscais que você pode ter em adquirir ações da MicroStrategy, por exemplo, numa conta de aposentadoria ou numa conta de livre de imposto no Canadá. Mas, assim, a gente pode discutir isso também futuramente aí para essa galera que tem acesso à teoria das bandeiras, aí, que tenha finanças aí em outros países, né? Que aí tem uma série de incentivos fiscais também que pode ajudar. Show de bola. É isso, galera. Até o próximo programa. Foi um prazer. E tomem cuidado, não ponham todo o seu dinheiro em MicroStrategy. Um abraço, até a próxima. Abraço.